Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, 7-2, começa agora na Santos FM 92,5, o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e também do país. A apresentação é dele, Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia aos ouvintes da Santos FM 92,5, estamos no ar mais uma vez com o nosso programa Bom Dia CDL, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, 7h03. Vamos ao vivo até às 8 da manhã nesse projeto jornalístico da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, sempre apostando na comunicação, e vamos apresentar nossa bancada de comentaristas hoje. Primeiramente, o novo secretário adjunto de Finanças da cidade de Santos e nosso comentarista Fernando Chagas. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos, um abraço. Um tempo chuvoso, né? Mas para dar uma aliviada no calor. Exatamente. Ao meu lado também o presidente da entidade, empresário Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia aos nossos ouvintes do Bom Dia CDL, bom dia, amigos aqui da bancada. É um prazer estar aqui de novo aqui com meu grande amigo Romano Chagas. Um abraço a todos. E com a gente nada, né, Tiago? Não, com Chagas, com o Romano. Tudo bem, você é o chefe, você sempre tem razão. Mas reiterando, brincadeira à parte, eu entendo a saudação do Nicolau e eu me sinto da mesma forma, que hoje, retornando a participar, ver conosco nas bancadas, né, e vai estar sempre conosco, o delegado Carlos Alberto Romano. Romano, bem-vindo, casa é sua. Obrigado, Zé, Tiago, Nicolau, Fernando, a todos os amigos da CDL, Bom Dia CDL 92. Muito feliz de novo e grato pelo convite. Ok, a Gera Novaes está conosco também, integrando a nossa produção. Tiago Ferraz aqui, nosso locutor, nosso noticiarista, participando também da nossa equipe. Ô Tiago, vamos para os destaques de hoje, quarta-feira, 18 de janeiro de 2017. Caiu a ficha, Temer reconhece crise nacional e autoriza Forças Armadas em prisões. Governo lança campanha na web, promovendo novas regras para bagagens em voos. E para começar, eu queria que você convidasse os nossos ouvintes a interagirem conosco, participarem do programa. O nosso WhatsApp para você enviar sua pergunta, o seu questionamento, 991406444, 991406444, ou pelo telefone no 3345-9507, 3345-9507, Zé. Ok, e quem participar conosco vai ganhar um presente, vai concorrer a um presente especial, né, Tiago? Exatamente, par de convites pro Cine Roxy. Sorteio acontece no final do nosso jornal. E lembrando, Zé, que tem a reapresentação do nosso jornal às 6 da tarde na web rádio da CDL Santos Praia. Você acessa cdlsantospraia.com.br ou também ouve através dos aplicativos. E para começar, caiu a ficha do presidente Michel Temer com a questão dos presídios? Exatamente. Em pronunciamento, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, afirmou que os agentes militares farão inspeções rotineiras em busca de materiais proibidos nas instalações prisionais e atuarão em conjunto com as polícias locais, hoje responsáveis pelas vistorias. Segundo ele, o presidente delegou o controle ao Ministério da Defesa e ressaltou que as ações necessitam de autorização dos governadores, uma vez que as carceragens são estaduais. A ideia é que cada governador solicite formalmente uma intervenção federal. O Ministério da Defesa analisará caso a caso e autorizará ou não, dependendo da gravidade do quadro prisional. A proposta é que as Forças Armadas entrem de surpresa nas carceragens estaduais e realizem operação para resolver situações de controle e inspeções para retirar armas, drogas e também celulares. O tempo de permanência das Forças Armadas dentro do presídio será determinado pelo chefe da operação em questão, dependendo do grau da urgência. Lembrando que esta notícia nós reproduzimos aí do site da Folha de São Paulo e está em toda a mídia, nós temos que repercutir aqui. Vou começar com o Romano. Romano, que é muito afeito às questões de segurança pública, tem opiniões firmes a respeito disso. Como é que você entende essa convocação das Forças Armadas? Eu talvez interpreto, quero saber a opinião não sua, mas dos analistas, como um reconhecimento
da falência das políticas de manutenção dos presos, né, de administração e também o poder de fogo das facções criminosas. O Estado está fazendo um meia-culpa quando chama as Forças Armadas para também atuarem nesse processo? Zé, o que acontece é já de muitos anos, décadas inclusive, de uma política adotada, né, pelo Brasil, enfim, pelos estados respectivos, da forma de tratamento com relação aos presos e a própria legislação penal, processual penal e de execuções penais. Então, é necessário uma reforma absolutamente total na legislação, a forma como são tratados os presos também, as unidades prisionais precisam não só de um aumento de unidades para comportar a população carcerária, como também uma ótica realista de quem é o preso. O preso não é essa criança de pré-primário que eles estão imaginando ser. São pessoas que matam, que estupram, que sequestram, que se viciam, enfim, são seres que já demonstraram aí pela televisão absolutamente selvagens e que simplesmente não tem recuperação. Tá bonzinho hoje, hein? Eu tô. Tá light? Tu tá light? É que ainda é cedo. Tá light, Romano, pelo amor de Deus. Eu esperava de você um pouquinho diferente. Mas paredão, né, Romano? Quarta-feira chuvosa. Romano, você tá light, tá bonzinho. Realmente, o que o Romano falando não é criança de pré-primário. Eles não são bons meninos, muito pelo contrário. Eu acho interessante o seguinte, eu vi algumas reportagens, alguns WhatsApp, porque reclamam que a comida não está adequada, eles deixam comida no sol para azedar, exatamente para reclamar, e tem um monte de coisas que eles fazem, queimam os colchões, quebram toda a cela, custam em torno de 4 mil e poucos reais. Então quem está nos ouvindo, às vezes pode ter até alguma, coitados, né? Às vezes geralmente pessoa idosa, né? Coitados, são os infelizes. Eles estavam aqui fora, eu vou usar o mesmo termo que usou o capitão, não lembro o nome dele agora, do Paraná. Eles estavam aqui fora e tinham todas as condições de tocar a vida deles de uma forma normal e honesta e acabaram parando lá dentro do presídio. E agora querem reivindicar e reclamar. A verdade é a seguinte, vamos ser claros e vamos falar a verdade. As famílias que estão aqui fora estão torcendo para que eles sejam mortos, famílias, hein? Porque ganham uma indenização de 90 mil reais. É o que o Estado tem que pagar, tem dado para cada um deles. Às vezes o sujeito é inútil dentro de casa, batia na mulher, batia nos filhos, bebia, se drogava, e é isso que acontece. Agora o Estado tem que arcar com tudo isso, nós temos que pagar isso, você tem que pagar essa conta, eu tenho que pagar essa conta. Eu não entendo o conceito. Agora esperar explodir essa bomba relógio, né, que já estava armada, nós sabíamos, nós comentamos aqui, né, Chagas, inclusive quando tivemos aquela invasão, aquele decapitação que houve no Amapá. Foi no Amapá, né? No Amazonas, né? No Amazonas, em Roraima, não, todo lugar. O Amazonas foi a primeira, foi a que estourou. Amazonas, Roraima. Que foi um grupo de família do norte. Um grupo do norte que decapitou todos aqueles que foram mortos. 60 mortos foram do PCC. Nós sabíamos que o PCC não ia deixar isso barato e explodir toda essa. Então o Estado está olhando isso aí de braços cruzados. O Estado está olhando isso aí de uma forma. Eles fazem assembleia. Quem teve a oportunidade de ver na internet, eles fazem assembleia e estão falando em mais rebeliões. Essas rebeliões estão estourando por enquanto no Norte e Nordeste, elas vão descer. Rio de Janeiro já é próxima. Ontem eu vi os carcereiros já falando na televisão de que se contratarem carcereiros provisórios, que o Estado está querendo contratar, eles não receberam salários do Rio de Janeiro, eles vão entrar em greve. Então você vê que é o caos total, o caos do Estado, o caos do sistema presidiário. Foi minha pergunta inicial. A chegada, como diz a notícia, das Forças Armadas não é um certo reconhecimento
do caos, que o combate está sendo deficiente. Acabou. E não só, mas as Forças Armadas têm um detalhe aí importantíssimo, não é preparada para isso. É o que eu penso também. Ela não tem um preparo para atuar no sistema penitenciário. Eles quiseram manter sob controle, como mantém aqui, Romano, e você deve saber melhor do que eu, tomadas dentro das celas, que é para manter os caras controlados. Se você visse na televisão ontem lá do Rio Grande do Norte, lá de Alcaçuz, tem bloqueadores de celulares e as mulheres falando em volta, todas com celular. Aquilo é para inglês ver. Mas os presos destruíram ali o sistema, né? Na rebelião. Será que destruíram, Romano? Será que destruíram? Nós sabemos que é absolutamente ineficaz e insuficiente. Se a gente pegar o Brasil como um todo, só que São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em algumas unidades possui esse equipamento, mas que de uma forma geral é uma vergonha. E eles também contemplam algumas coisas, o uso de celular, etc., que é para conter os presos, para manter eles quietos. Mas, Nicolau, eu concordo se agora a conclusão de que se tornou de segurança pública para segurança nacional, isso aí não tem a mínima dúvida. Que tem que combater, nós sabemos qual é o remédio. O remédio é um remédio amargo que era para resolver todos de uma vez só. Só que infelizmente não pode, né? É uma demagogia, uma hipocrisia que infelizmente a gente vai ter que aturar. A sociedade fica sob risco imediato sempre. Deixar o mérito da questão para o Romano, que é especialista. Vou mais para o lado da política, né? Nós temos uma federação de colaboração, de cooperação. Um problema grave dessa grandeza, ele não é um problema do Estado membro, como se fala. Um problema muito maior. O crime organizado, ele não se resume ao presídio. Ele lava dinheiro tem CNPJ. Tem o COAF aí, que é o órgão que controla as atividades e operações financeiras, que é justamente para ver lavagem de dinheiro ou distorções quando há uma movimentação financeira estranha, né? O governo federal, ele tem a obrigação, sim, quando é de segurança nacional e é de segurança nacional, de se responsabilizar, atuar também, controlar, fiscalizar. Dizer que o governo federal, como disse inicialmente, que era um problema do Estado-membro, não é um problema do Estado-membro. O problema, ele não centraliza apenas no presídio, tanto que essa briga do narcotráfico já internacional, a briga pela divisa do Amazonas com o resto da América do Sul. Então o Estado de uma forma geral tem que intervir. Só pegando um gancho no que o Romano falou, né? A experiência, toda vez que o Exército foi resolver um problema desse, ele não resolve, ele é cooptado pelo narcotráfico, como ocorreu no México. O México, ao contrário de resolver o problema, o Exército, ele acabou sendo envolvido pelo narcotráfico. Então não vejo com bons olhos isso aí. O que falta, na verdade, é uma política de longo prazo. E isso nada mais é do que nós já falamos aqui, Obeide, a ausência, a falência total do Estado. Eu não vejo uma medida hoje, Romano, de curto e médio prazo, eu vejo de longo prazo. E também não adianta o judiciário falar, o problema é do legislativo que não faz lei. O legislativo fala, eu tenho leis, mas o judiciário não aplica ou é lento. Ou como eu já falei, a União inicialmente dizia, o problema é do Estado. O Estado falou, eu não tenho recursos para isso, e não tem mesmo. O problema é nacional e nós temos que cuidar disso com todos os instrumentos que nós temos. Só vamos resolver, no meu modo, entendeu, Romano? A longo prazo. Eu não vejo a curto prazo uma medida que possa resolver imediatamente. Tudo a longo prazo. E o que mais me impressionou, Romano, você que é especialista, cercaram a penitenciária. Vocês se matem aí, vocês só não podem sair da penitenciária e fugir e atormentar a população. Esse é o resultado que nós temos da omissão do Estado durante anos e anos, a total falência do Estado. Então, aí que está o ponto, né? E ao mesmo tempo, eu entendo que as autoridades estão tolhidas para agir, porque parte da opinião pública. Mas depois do Carandiru, né? Zé, depois do Carandiru. Exatamente. Porque... O que aconteceu depois do Carandiru? A polícia não pode mais agir. Então, você não pode ser mais enérgico. Não estou dizendo ir lá e fuzilar todo mundo, não. Estou dizendo que tomar uma medida de força mesmo, impor a ordem, se bem que tá tudo. O que vai acontecer se eles tomarem uma medida de força? Vai matar gente. Exatamente. Aí os policiais vão ser culpados. Porque eles vão pro confronto, eles têm que se defender, né? Mas o que eu penso é o seguinte, é que tá tudo errado há muito tempo.
E agora, como eu digo aqui há alguns programas, essa sujeira enorme saiu debaixo do tapete, tirou os governadores da zona de conforto e o estado da zona de conforto. Pô, você estava vendo o CDP de São Paulo, não vou entrar no mérito não, mas pô, a política está toda errada. Como é que você tem 1.500 presos onde cabem 500? Não estou justificando também nada, mas está tudo por fazer, estava tudo abandonado e com uma certa, para mim, na minha opinião, com uma certa leniência do Estado, falou assim, vamos deixar um pouquinho, vamos deixar as facções que nós mais ou menos não vamos mexer com eles, que eles não mexem com a gente. Agora não dá mais para levar dessa maneira. Você acha que o Estado é tão culpado assim, Zé? Eu vou te falar uma coisa sinceramente. Eu acho que quem é culpado é a população. A população quer que o preso saia da frente dela, quer que varra para debaixo do tapete. Tá lá trancado, se tiver um ou se tiver 10 mil, para a população não interessa. Não vamos ser hipócritas, vamos falar a coisa também como é que é real. Eu não digo que é uma mas a população, hipocrisia, a população não quer o cara solto, ela quer o cara preso. Agora, se ele está preso, enfim, aí vem aqueles direitos humanos. Mas se você fizer uma consulta popular, vamos no direto, se você fizer uma consulta popular nacional, um plebiscito, vai querer que é pena de morte para todo mundo, é paredão e acabou. Estamos falando aqui como cidadão. No Facebook ou na vida real? Não, na vida real. Se porque no Facebook consulta, todo mundo é politicamente correto, né? Você falou em Carandiru. Quando você falou em Carandiru, meu amigo. A verdade do Carandiru é que houve uma situação de combate. Eles estavam todos armados lá dentro, havia uma briga interna. A polícia chegou para resolver. Agora essa hipocrisia que a maioria da população quer mais que todo mundo morra. Essa é a verdade. É o povo falando. É o povo como elemento do Estado. Não é como força estatal falando. Então a grande realidade é só que fica nesse discurso. O problema é de mentalidade. Um Estado tem que ser forte, o que não significa que não seja democrático. O Estado forte como os Estados Unidos, ele é forte. Só que em questões de Estado, para salvaguardar a pátria, não tem essa de ficar tratando o preso com um pirulito ou com um colinho, não. Só para concluir, né? Quando ele fala o Estado forte é também uma população forte, que entenda a situação. E quando eu falo do Estado é geral. O Estado é formado pela população, governo e território. E da mesma forma que a gente sempre comentou aqui, a economia vai estourar, economia vai estourar. Não, está sob controle, estourou. E assim são todos os setores em que o Estado atua. Há muito tempo nós sabíamos que as penitenciárias, o sistema já estava falido, ia estourar. Demorou para estourar, uma hora briga de facções lá no Amazonas, aí o revanchismo se espalha por todo o país e o governo ele só fez essa interferência nesse momento que ele viu que ia explodir para todos os estados. Então é hora de agir. Porque se ficasse centralizado apenas no Amazonas, tudo bem, é um problema que continua sendo seria um problema, do Estado. E eu tratar como um problema isolado. Isolado, mas aí eles viram que isso vai se espalhar pelo Estado brasileiro todo, pelo todo o território. Aí tiveram que agir. Não vejo aí a responsabilidade do Michel Temer, isso é de anos. Porém, mais uma vez, o Michel Temer ele demora muito, ele é parlamentar, ele demora para decidir. Não que a decisão dele ia resolver o problema eu vejo que não tem jeito a curto prazo, mas ele demora para agir, para tomar atitudes imediatas e estancar o problema no momento. Ele demora muito para fazer isso. Aí a coisa se expandiu, ele chama o Exército. Concordo com você, não vejo que o Exército esteja preparado para uma ação desse tipo. A missão, não que, veja bem, não seja competente, mas ele não é treinado para isso. É outra sua função. Exatamente. Agora, você falou num ponto interessante, o crime organizado no Brasil, e agora eles acordaram, chegou a um nível de desenvolvimento, de estruturação, que você tocou num ponto muito importante, que nós temos, não é só o criminoso que trafica ou que vai lá na Bolívia, na Colômbia, trazer a cocaína, né? Que a guerra é para isso, para quem vai controlar o tráfico no Brasil e na intermediação da venda dele para o exterior, né? Como um país corredor da exportação da droga, né? Porque o Brasil o maior produtor dos insumos necessários para a produção da cocaína é o Brasil. A Bolívia não produz os insumos, a Colômbia não, enfim. Então, esse é um detalhe. O outro detalhe importante que você tocou é que não é só o traficante que é o criminoso. Você tem outros profissionais absolutamente intelectuais, inclusive, que você tem contadores, você tem empresas, você tem advogados envolvidos que estão no faturamento de 200 milhões por ano. Romano, tem deputados,
Claro. São convocados senadores, lógico, juízes, lógico, aonde, quantos milhões rodam? Quantos bilhões? Só o PCC rodam? fatura 200 milhões por ano. Então, quantos bilhões rodam? Então, lógico. é muito dinheiro e eles elegem quem eles quiserem. 7h22, a situação está longe de ser resolvida. Agora nós vamos para a primeira pausa do nosso programa, Bom Dia CDL, mas antes eu quero falar do apoio cultural da Home Life, renovando nosso vínculo com a gente. Mais 3 meses aqui, nos apoiando culturalmente dentro do Bom Dia CDL. Muito obrigado a Home Life pela confiança, não é? É uma assistência domiciliar de muita competência. Há 10 anos no mercado cuidando de quem você ama, medicina humanizada que trata da família como um todo, né? É uma equipe muito disciplinar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e muita gente boa trabalhando para dar o melhor atendimento possível. A Home Life tem 3 unidades, uma em Santos, Ana Costa 146, 17º andar, na Vila Matias, unidade em Ribeirão Preto e também unidade na Grande São Paulo. Acesse homelife.com.br. 7h03, Bom Dia CDL, volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h24, de volta com o nosso programa Bom Dia CDL da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, ao vivo, na bancada os comentaristas Carlos Alberto Romano, Fernando Chagas e Nicolau Obeide. Meu caro Thiago Ferraz, como é que está a situação das balsas e estradas? Vamos conferir. Balsas e estradas. Pois é, Zé, 7h24 agora, travessia das balsas, Santos Guarujá, 6 balsas em operação, o tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. A travessia Guarujá-Bertioga, uma balsa está em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Já na travessia São Sebastião-Ilhabela, são 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos também. Nas estradas, no sistema Anchieta Imigrantes, o sistema operado é o 5x5 em operação, né? Anchieta, existe uma lentidão entre os quilômetros 13 e 10 na chegada a São Paulo devido ao excesso de veículos. Na Imigrantes e as demais rodovias o tráfego é normal. Então, Thiago, o governo vai lançar a campanha na web promovendo novas regras das bagagens em voos que vão alterar a maneira de cobrança. Exatamente, Zé. Com previsão para o início da cobrança de bagagens em voos a partir do dia 14 de março, o Ministério dos Transportes e a ANAC lançaram uma campanha de esclarecimento das novas regras para voos no Brasil. A campanha tem como foco exatamente a questão das bagagens despachadas. Atualmente, com um limite máximo de 23 quilos nos voos domésticos e até 2 malas de até 32 quilos nos voos internacionais, a nova regra permite que as companhias aéreas possam cobrar pelo despacho de bagagens. Apesar de não haver garantias formais, a ANAC avalia que a nova regra deve fazer o preço das passagens caírem. A intenção é mostrar que, independentemente do consumo de cada um, todos pagam o mesmo preço, que seria injusto com quem consome menos. O vídeo afirma ainda que não existe bagagem grátis e que o valor dos custos está embutido no preço das passagens. Quero ver o Fernando Chagas. As passagens vão cair com essas novas normas? O que faz a passagem cair é a concorrência, e não uma concorrência ideal aqui na aviação aérea, né? Porém, toda vez que tem uma despesa, tem um custo, e esse custo ele deve ser garantido ou embutido na passagem ou separadamente, não tem almoço grátis, né? Vejo sim com bons olhos, porque pelo menos fica claro, olha, isto aqui você está pagando pelo que você utilizou. Agora a diminuição de passagem, só a concorrência que derruba. Eu entendo que, concordo com você, ô Chagas, só que eu entendo a medida como justa. Talvez não haja aumento de passagem, né? Porque as passagens, as empresas aéreas estão bem achatadas fora de temporada. E haja vista aí que eu estou procurando passagem, até comentei com o Romano, estou procurando passagem para o Carnaval, e as diferenças de fora de temporada e uma data para o Carnaval é algo assim em torno de mais de 100%, 150% de diferença de preço. Então isso mostra muito que o quanto as empresas estão trabalhando abaixo do mínimo delas. Porque não é que eles estão querendo dar uma compensada, né, na diferença. E quem usa menos bagagem tem que pagar menos. Eu acho justo, porque o avião vai carregar do mesmo jeito, é peso. Então acredito que vai conter um pouco também as pessoas que carregam exageradamente. Apesar que eu acho que estava bem normatizado, né? Estava em torno de 30 quilos, 30, 35, né? Eu acho que era para exterior, né? Para quem viajava para o exterior.
e 20 quilos a bagagem para quem fazia voo nacional. Eu quero ver quais seriam as normas, né, as normativas realmente na prática, o que vai acontecer. Espero que seja isso que eles estão falando, dessa forma, que o peso da bagagem será cobrado à parte dentro da passagem da pessoa. Porque também pode virar um problema contra o próprio usuário, né? E aí não sei o que pode acontecer em relação a isso. Mas a concorrência, e aí se não tiver um cartel, apesar que agora hoje a TAM é Latam, se juntou, né? Juntou com outra empresa. A Gol parece que se juntou com, tá fechando para se juntar com ela. Então vai acabar tendo um monopólio aí também de empresas aéreas. As principais que faziam concorrência não existem mais, que era antigamente a VASP com a Varig, hoje já não tem mais. Então tem aquela Azul, né? Também temos aquela, então vamos ver o que vai acontecer, né, nesse cartel aí, porque também se formar cartel de ficar na mão de dois é um problema. O que chama atenção, segundo as informações da imprensa, é que, como você falou, as nossas duas maiores ainda no Brasil, que seriam a Gol e a TAM, elas abriram capital, elas abriram parceria com estrangeiras porque estavam quebrando. A verdade é essa. O anúncio é que financeiramente elas estavam quebradas, por isso que elas abriram parceria com outros interessados internacionais. E hoje eu vejo que essa questão da bagagem o problema, como nós estamos falando, estavam quebrando e estavam vendo de onde podem tirar mais, minimizar custo. Tanto a bagagem individual, como até em outros setores de carga mesmo, já havia uma previsão, né, contábil, matemática, no custo. É que hoje estão tentando achar desesperadamente de onde tirar mais dinheiro. A questão é essa. Para não ter que aumentar a passagem, então vamos fazer o seguinte: vamos cobrar de quem usa excesso de bagagem, para não fazer pela média. Dois setores da economia a concorrência é difícil. Uma, devido ao custo, aviação aérea. É muito no mundo inteiro é um problema. E outro também, outro setor que também a concorrência é difícil, é o setor bancário. Quando houve o Plano Real, o que vieram de bancos estrangeiros para o Brasil foi uma enormidade. Chegamos a ter mais do que 10 bancos de varejo. Hoje voltou ao pré-real. Temos 4 bancos de varejo, no máximo 5 bancos de varejo. Então são dois setores que a tendência é realmente, porque o custo é muito alto, e outra, porque é difícil você realmente concorrer com o sistema bancário quando ele está estabelecido com o Brasil. E você voltou à situação anterior do sistema bancário. Por isso também o alto custo dos bancos. Eles não têm concorrência. Eles trabalham há anos aqueles 4, 5 bancos de varejo. Só deixa eu fazer um comentário rapidinho, não sou especialista, mas como cidadão, como todos nós aqui, essa questão do banco que você falou é interessante também, mas nós sabemos que no Brasil os juros é o maior de todos os países na face da terra. Então a atuação dos bancos no Brasil, ela é extorsiva. Os critérios e principalmente o custo do dinheiro, e o Nicolau também é especialista nisso, ele é absolutamente, eu vou dizer a expressão correta, é criminoso. Então quais são os interesses aí também envolvidos? Tanto que quando se comenta isso, as pessoas usam eufemismo assim: praticar juros civilizados, que aqui os juros aqui são selvagens mesmo. Vamos lá, Thiago. Olha, Zé, tem a participação da nossa ouvinte aqui, a Maria Aparecida, do bairro do Zé Menino. Ela diz assim: o peso gasta mais combustível, sim. É só ir no desembarque de Guarulhos e ver o exagero das pessoas. A ANAC está certa em cobrar. Legal, Maria Aparecida. E tem mais uma mensagem que é pro tema anterior ainda, vamos reproduzir. Exatamente. O Hélio do Gonzaga diz assim: a solução é a longo prazo, mas o Temer quer limpar a barra dele na mídia. Não terá tempo hábil, só enxugar gelo. Então, por falar em limpar a barra, os vereadores de Santos ontem convocaram a imprensa, segunda vez que eles convocam no curto período. A primeira vez foi para falar da chapa encabeçada pela Adilson Júnior, que um grupo já estava apoiando o vereador Adilson Júnior, e ontem o presidente da Câmara, o Adilson, se manifestou em nome dos vereadores. Eles vieram ao público dizer que eles não têm nada a ver e não têm forças para reverter o aumento nas passagens de 3,25 para 3,85. Eles disseram na coletiva que é uma prerrogativa exclusiva do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que a decisão foi
a governante máxima aqui da nossa cidade. Eu queria, Chagas, como é que você avalia essa manifestação dos vereadores? Eu não me lembro outras vezes em que o grupo de vereadores chamou espontaneamente a imprensa para se manifestar em relação a uma postura em relação ao executivo municipal. Já tive a oportunidade de falar sobre isso, né? A passagem tem um custo, foi apresentada a planilha de custo para a CT verificou e percebeu a necessidade deste aumento. Eu já expliquei por que deste aumento, tem vários motivos. Fundamentalmente, aumento de custo, combustível, pneus e também a queda do número de passageiros. Toda vez que há uma queda do número de passageiros, há um aumento da tarifa. Foram 20 meses sem aumento, 20% de aumento, acima da inflação sim. Por quê? Porque os custos foram maiores. As tarifas durante o ano passado cresceram muito. Isso impactou não só na vida particular de qualquer um, mas também nos serviços públicos. Daí também essa necessidade de aumento. Quanto a Câmara se manifestar, houve uma pressão muito grande para a Câmara revogasse por decreto legislativo o decreto do prefeito municipal. No meu modo de entender, não cabe nesse caso. Não cabe porque o aumento da passagem de ônibus e de qualquer transporte público é privativo do Poder Executivo. Por essa pressão, o Adilson Júnior, junto com os demais vereadores, vieram dar uma satisfação à população, o que é correto. Porém, no meu modo de entender, posso estar incorreto, e jurídico sempre tem os dois lados, né? Eu vejo que o aumento da passagem é decreto privativo do Executivo, e o Legislativo no máximo pode se manifestar como ocorreu. Em outras situações não, quando é competência também do Legislativo, o Legislativo pode baixar um decreto legislativo revogando o decreto do Executivo. No meu modo de entender, nesse caso não cabe. Meu caro amigo Chagas, explica, mas não justifica. Eu acho que 60% de... 60 não, é 60 centavos de aumento. 20% em 20 meses. Se você colocar, vamos colocar item por item, pneus, gastos de combustível, etc. São Paulo, o ônibus roda N vezes. Tudo bem que você vai justificar que tem uma população maior, que tem um número maior. Mas já Santos, justificou. Não, Santos tem 100 mil usuários por dia. É a média. Tá, então tem um número menor de ônibus do que São Paulo, muito menos empresas. A cidade é plana, é bem menor. Então, assim, o trajeto de um ônibus, muitas pessoas pegam ônibus aqui na Praça Independência, na Costa, e descem no final da Ana Costa. Vamos colocar nesse nível. Principalmente idoso. Idoso faz muito isso. Agora, não sou contra, deve fazer. Só que, quando você tem o idoso, que por Constituição é gratuito, quando você tem a metade da passagem para o estudante, que eu também acho justo. Mas São Paulo é 60 anos, aqui quem é 65. São características diferentes. Me desculpe. São Bernardo. São cidades. São cidades que o transporte ele é integrado um com o outro. E no caso do transporte municipal, nós tivemos muitas melhorias. E quando se pesquisa com o usuário diz que o transporte em Santos é relativamente bom, não vou dizer ótimo, é relativamente bom. Que eu te digo, tem um custo sim. Não quer o custo, Obeide, não quer o custo para a tarifa, nós vamos ter que ter o custo com subsídio. Subsídio é o contribuinte que paga por meio de impostos. Quando nós tirarmos dos impostos, vai tirar da saúde, da educação, da assistência social e de outras áreas. É uma questão. Subsídio não tem nada a ver. É uma questão. Que não tem que colocar dinheiro, a prefeitura não tem que dinheiro do bolso. É uma questão apenas de escolha. Tem o custo, esse custo deve ser bancado pela tarifa ou bancado pelos tributos, apenas uma escolha. Eu sou favorável a bancar pela tarifa. Agora, se houver uma necessidade extrema, inclusive a nossa legislação permite, de subsídio, tudo bem, vamos fazer subsídio, vamos tirar de algum lugar. Esse é o problema. E não dá para comparar o transporte de Santos com de outras cidades. Não, eu concordo contigo, é plano. Mas o custo aqui é elevado. Já é tardio, inclusive isso aí é um outro ponto, já é tardio um ônibus metropolitano. Nós não temos. Temos aí a MTU, que é controlada pelo Estado e que deixa muito aquém daquilo que deveria ser. Eu entendo que não deveria nem existir a empresa Piracicabana, a empresa municipal de ônibus aqui em Santos, que deveríamos ter ônibus suficientes que fizessem toda a baixada
esse seria o ideal. Mas nosso sistema metropolitano aqui não está nem iniciando, quanto mais pensar numa situação dessa. Mas eu acho, assim, comparativamente, nós temos que fazer uma comparação. Tudo a gente compara, né? Na vida tudo é comparado, então tem comparativos. Então eu comparo São Paulo, tudo bem, é uma cidade muito grande. Agora vamos comparar Santo André, São Bernardo, que tem tarifas inferiores, tem trajetos maiores que os de Santos, e a idade mínima, a idade do idoso é 60 anos de idade, que é 65. No MTU é 60. Da MTU é 60, do estado é 60, do é 65. Tem muito. Não, aumenta, eu até entendo. Não existe almoço de graça. Ninguém faz almoço, ninguém dá almoço de graça. Alguém paga. Mas nós temos um número de pessoas em Santos andando de ônibus, e concordo com você que diminuiu muito o número de pessoas andando de ônibus em função do preço da tarifa. Eu acho que é uma reação. É mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho? Cada vez mais nós vamos ter pessoas comprando motinho, aquelas mobiletes, aquelas coisas da vida. Compensa, vezes 30, vê quanto é que dá por mês, são motinhos andando pela rua para ir trabalhar e menos gente andando no ônibus. Então e mais idoso andando, porque idoso não anda de motinho. Então, se for pensar assim, daqui a uns 2 anos vai estar uns R$10 para poder subsidiar o ônibus. Mas só como usuário, eu diria que em Santos é uma coisa, viu, Chagas, falando como cidadão, como usuário, sempre foi incompreensível por que a tarifa de Santos sempre foi a mais cara do Brasil, justamente pelas dimensões da cidade, e ser a cidade, essas características, né, geográficas, ser uma cidade plana, pequena. Santos é uma cidade pequena, na verdade. Então, eu estou te fazendo essa observação como usuário. Então, não dá para compreender por que a nossa tarifa, e até pelo exemplo do Nicolau, comparando São Paulo, a capital de São Paulo com Santos, tem essas tarifas tão próximas, ou até a tarifa de Santos ser maior que São Paulo, porque lá, pegando um ônibus de lá, ele trafega mais, ele tem um custo maior, tem um desgaste maior, etc, etc, etc. Então, como usuário, sempre foi uma pergunta: por que Santos tem uma tarifa tão alta ou maior do que outras cidades do Brasil? O custo aqui é elevado porque o número de usuários é menor, muito diferente do ABC, da Grande São Paulo. São Paulo e o ABC. O número de usuários é muito maior, então facilita. O número de usuários aqui é pequeno e todo o transporte aqui abrange a cidade. E inclusive tem o que a gente chama de tarifa cruzada, subsídio cruzado. Eu vou te dar um exemplo. A linha 42, 29, 19, ela está sempre cheia. Esta linha que está sempre cheia, ela banca o 10 e o 17 que estão sempre vazios. Mas o 10 e o 17... você vai ter que servir o canal 2 e o canal 4, mesmo andando vazio. Aí você faz o subsídio cruzado. Esse subsídio cruzado, compensação, né? A compensação. Agora, de uma forma geral, eu sou favorável. Por que eu sou favorável? O serviço ter o custo bancado pela tarifa, senão vai sair do contribuinte. Claro, tem que ser. E o que estourou o Brasil? O que estourou o Brasil nesses últimos anos foi você congelar as tarifas em geral. Aí chegou num determinado momento, as tarifas baixas não bancavam o serviço público, aí chegou no ano passado, aumentaram todas as tarifas e a inflação foi a 10%. Então eu sempre acho que tem que ter uma realidade. O custo é esse, o custo vai ser bancado pela tarifa ou pelo contribuinte subsídio, mas tem que ser a realidade, porque se você segurar agora, não aumenta agora, como isso está ocorrendo em outros municípios, uma hora vai aumentar, e quando aumentar, o custo vai ser muito mais alto. Mas você pega o exemplo da energia elétrica com o governo federal, que eles fizeram, né? De uma maneira demagógica, seguraram o aumento. Para concluir, Nicolau. Eu queria falar super rapidamente, para a gente mudar de assunto. Eu acho que a única coisa que resolve desta forma, por isso que a tarifa tem que ser congelada, o que seria livre concorrência? Se abrissem para outras empresas de ônibus, coisa que o município não quer abrir, aí, não comporta, comporta, né? Comporta a uma. A empresa ganha dinheiro, não vai dizer que a empresa não ganha dinheiro. Tem que ter lucro. Mas eles ganham. Eu não sou contra o lucro. E a livre concorrência, eu sou favorável da livre concorrência. Eu tenho um estabelecimento comercial que eu tenho concorrência, todos os estabelecimentos comerciais. Uma coisa é serviço público, outra coisa. Eu tenho que manter congelado, então, tarifa. É concessão. Tudo bem.
No microfone. Só uma observação, eu ia fazer esse comentário, mas há quantos anos a mesma empresa explora o serviço de transporte? Explora, então. Sim, licitação, mas a gente sabe que as licitações também muitas vezes beneficiam demais quem já está no serviço e prejudica quem quer entrar. Olha, Zé, a participação do nosso ouvinte agora do Embaré, o Álvaro Ramos, diz assim: o aumento foi muito alto. Se cair o número de passagens, a Piracicabana passa para outra empresa a licitação. Os vereadores querem se livrar mesmo do desgaste. É isso aí. 7h43, vamos para mais um intervalo, segundo intervalo do nosso programa Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia, tem o apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais. A APO é uma empresa referencial em assistência odontológica, não é? E atende a grandes empresas, com certeza é parceira da CDL Santos Praia, plano odontológico que tem aproximação com a CDL Santos Praia, atende com muita competência, tanto que a empresa é certificada pelos 9000 em todos os seus departamentos, tem parcerias com planos de saúde importantes, como Santa Casa Saúde e Unimed. Olha, quero que você conheça a APO, que é um plano odontológico para empresas, que pode atender você que tem até 3 vidas na sua pessoa jurídica. E, claro, tem grandes empresas também que usam a APO, como o Sistema Santa Cecília, o Jornal A Tribuna, o Grupo Mendes, entre outras. Eu quero dar um depoimento também, Zé. Pois não. O depoimento que a PO, ela permite, muito, né, às vezes muita gente pode estar ouvindo, ela permite que você escolha o dentista. Então tem uma gama muito grande de dentistas. Eu mesmo me trato com o Dr. Cláudio Sérgio Muti, que foi um dos fundadores da PO. Fundadores da PO. E cobre todos, até tratamento de canal, cobre tudo. A única coisa só que não cobre é o plano que eu tenho, é implante. Que eu acho que não existe plano. Não tem. Mas eu dou depoimento que você pode escolher, e tem uma gama muito grande de dentistas. Então, muito ao contrário de outros planos que tem por aí, que são planos que tratam na própria clínica. Não, você escolhe o dentista numa gama enorme. Exatamente. E a assistência extensiva a todo o território nacional. E no caso, se você está com emergência, está com dificuldade de agendar o seu dentista preferido, tem uma central de atendimento para te dar suporte para você ser atendido o mais rápido possível. Essa é a APO, Planos Odontológicos Empresariais. Ligue 2104-4000, acesse apoodonto.com.br. 7h45, Bom Dia CDL, volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta, aqui Zé Torquato, no comando do Bom Dia CDL, programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, 7h47. Nosso programa vai ao ar aqui na Santos FM 92.5, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Na bancada, o delegado de polícia Carlos Alberto Romano, o secretário adjunto de Finanças de Santos, Fernando Chagas, e o empresário e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. E vamos em frente com o Radar Nacional, Tiago. Sistema de travessia opera com metade das balsas prometidas por Geraldo Alckmin. Então, na verdade, vamos para o radar estadual, né? Pelo seguinte, essa notícia saiu no Diário do Litoral, e eles constataram que o sistema de balsas está operando em muitos momentos com metade da capacidade. De 8 balsas, 4 estariam sendo utilizadas a maior parte do tempo. No domingo, filas quilométricas, as pessoas passaram de 2 até 3 horas, até mais, para cruzarem do Guarujá para cá, não é? E houve muita reclamação. O governo rebate, diz que eles estavam com 6 balsas no horário de pico, e a dessa admite que tem 2 balsas em reparos, não é? E esse anúncio foi feito quando da inauguração do Hospital dos Estivadores, em que o governador disse que durante a temporada a balsa ia operar com capacidade total máxima. 9 balsas. Então, não, ele tem razão, eles estavam com quantas balsas? 6? Ele falou? São 8 e a reportagem fez um levantamento que a maior parte do tempo 4 balsas. Olha, tinham 3 aqui, 2 em Ilhabela, mais 2 lá em Canané, Ilha Comprida. Vai somando. Tem mais aqui de Bertioga, tinha mais 2. Mas, pô, já são 9 balsas já. Mas você me perdoa a piada, mas eu estou pensando, no dia que abriu o Hospital dos Estivadores, o governador falou que ia ter 100% das balsas. Lembra aquela piada? Sabe o que significa um cara parado no Fusca com um cruzeiro na mão, na porta de tal banco? Nada, né? Porque, foi um dia que o hospital não abriu e as balsas também não estão funcionando. Nós tivemos um ouvinte que mandou no domingo
esperou 5 horas e meia do lado do Guarujá para atravessar para Santos. Não, é um absurdo. Não sei se ele com exagero, talvez. Sem exagero, ele deve ter esperado umas 3 horas para atravessar. Mas é um absurdo. Até 4 horas eu tive relatos de pessoas que ficaram. Eles têm que manter 9 balsas. Sabe quando que teve 9 balsas aqui em Santos e Guarujá? Nunca teve. Eles dizem que os atacadores aí 3 estão em manutenção, não são suficientes. 4 estão em manutenção, porque quebrou a balsa, porque está em manutenção. Aí tu entra no site da Dersa, a maior mentira é o site da Dersa. Tá lá, 30 minutos para travessia, 15 minutos de espera, tu vai, os 15 tu já pode colocar 45, tu já põe sempre 30 de plus em cima. Agora, nós estamos, então, bem lembrado, Romano, nós estamos desde 1900. Eu tenho uma reportagem aqui do Jornal Litoral, um jornal do Litoral, final de 1973. O túnel desta vez, secretário de Obras de Santos, anunciando que a ponte vai sair, é garantido, em 1973. Mas há 2 anos atrás não foi liberada a verba? O projeto foi apresentado, foi liberada a verba para fazer o túnel aqui no canal, etc. A maquete. Não, a maquete, mas foi feita uma previsão orçamentária para destinar para Santos uma verba. Quer dizer, isso foi feito. Dizem que essa notícia de 73 aí é como se fosse um meme, né? Não tem origem comprovada. Mas a piada vale, né? Pela demora, né? Que eu já ouvi falar nisso há muito tempo. Essa questão da ponte, do túnel, e até agora nada. Gostaria de falar alguma coisa, Jogos? Até porque acrescentar dessa. Nesse momento de verão, temporada, o sol aí a toda, né? Deveria ter um sistema de emergência, já que o problema é crônico, né? E não tem solução a curto prazo. Emergência para que o usuário não ficasse tanto tempo no sol, querendo curtir uma praia, ficar dentro de um carro curtindo uma música no sol danada. Você sabe que uma amiga minha postou no Facebook, que sem brincadeira, eu vi, eles estavam na fila da balsa no domingo, aí estavam com fome, eles pediram disque pizza, pô. Tô falando sério. Pô, não é piada não. Pediu uma pizza na fila da balsa. A pizza chegou, a família comeu, as crianças comeram. E para aguentar mais um pouquinho, né? Como do jeito que está, não pode continuar. E o Rafael Mota me fala, muito bem informado, o jornalista Rafael Mota, daqui a pouco apresenta Entre Linhas, que a primeira notícia de ligação seca tem 90 anos, é isso, Rafael? 90 anos. E até agora nada, e parece que não vai acontecer, né? Parece que não vai acontecer. Bom, vamos pro próximo tema da nosso giro nacional? Pesquisa mostra que metade do país quer que o Brasil tenha seu próprio Trump. Então, a pesquisa da Bloomberg, site Bloomberg, diz que os brasileiros querem, vou começar com o Romano, um Trump para o nosso país. Qual dos candidatos aí, dos pré-candidatos, você vê alguém com o perfil de Donald Trump? Olha, seria o Justus? Ele já se pronunciou, né? Que está disposto ao sacrifício. Talvez o Dória é um cara que, se fizer um bom trabalho o Bolsonaro não vai dar, não. Não, eu não vejo semelhança do Bolsonaro com o Trump. Não tem um perfil para isso. E você, Chagas? Quando o Trump, foi no dia seguinte, nós fizemos um comentário aqui, quando o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, eu me assustei com a reação do brasileiro. Muitos que criticavam anteriormente, antes da eleição, o Trump, quando ele ganhou a eleição, se revelaram. Não, tinha que ter um Trump no Brasil. Eu me assustei, Romano. E mesmo andando na rua, as pessoas conversando, nos debates, na rádio, TV, eu me assusto com o número de pessoas, e essa pesquisa só vem confirmar o número de pessoas que apoiam as medidas do Trump. O Trump, sinceridade, me assusta muito. A equipe do governo do Trump, ela é extremamente conservadora e radical. Num mundo já cheio de confusão, você colocar... Mas é uma tendência mundial, né? Esse é o problema. Esse é o problema. O socialismo, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Não estou falando de socialismo. Não, estou falando do sistema. Estou falando da mas isso. Mas a central, né? No caso, como era o Obama, ou mais tendente para a esquerda. O Obama, ele pegou os Estados Unidos quebrado pelo Partido Republicano. Ele pegou... do Bush. Pegou em recessão. Pegou. Ele pegou um desemprego de 12% nos Estados Unidos, entregou em 4,5%. O que ocorreu nos Estados Unidos é que o cinturão do aço virou cinturão da ferrugem. E o Trump prometeu que vai devolver o emprego para esse pessoal. Eu vou aguardar.
Vou aguardar se realmente vai devolver o emprego para esse pessoal. E se ele fechar o país do jeito que ele está querendo, no mínimo vai gerar inflação e não vai trazer o emprego de volta. Eu tenho amigos meus que moram lá nos Estados Unidos e contestam isso e votaram, inclusive, são naturalizados e votaram, inclusive, no Trump. Por quê? Eu falei até para um amigo meu, pro Renato, falei, Renato, você é brasileiro? Não, você está enganado. O que acontece é que ele quer combater a invasão de imigrantes ilegais. Eles estão querendo a informalidade, coisa que acontece muito aqui e prejudica muito. A previdência social nossa hoje é muito prejudicada pela informalidade. Nós falamos sobre isso esses dias. Então ele quer combater. Os que estão legalizados, ele está com o mercado aberto para esse tipo de pessoal. O pessoal que quiser ir para os Estados Unidos investir e trabalhar lá, está aberto para esse tipo de pessoas. Então é muito assim. A mídia também, ela coloca as coisas da forma que ela quer colocar. Então não é que ele vai pegar todos os estrangeiros, vai dar uma de Hitler e vai só formar a família ariana, né? A família pura americana. Não é isso. Família redneck. Não tem nada a ver. Não tem nada, ele não vai fazer isso, ele vai manter, inclusive se os Estados Unidos voltar a crescer e voltar a desenvolver, o tipo de mão de obra que os Estados Unidos vai precisar, às vezes até mais braçal, não tem no americano, vai precisar de mão de obra de fora. Então vamos aguardar e vamos ver, porque as instituições também nos Estados Unidos são muito fortes. O cara não faz o que quer, vai lá e vai apertar, esse cara vai apertar, chega a ouvir esse cara vai lá e vai apertar o botão da bomba atômica, vai explodir a Coreia do Norte. Não vai ser aquele maluco que brinca de videogame lá da Coreia do Norte, lá o Xing lá, Tom Xing, sei lá qual é o nome dele. Não tem esse tipo de perfil. Ele é um empresário muito bem sucedido, só que ele tem maneiras de falar que ele acaba sendo radical. Então eu acredito no governo dele. Eu acho que ele vai, para os americanos, ele vai fazer um bom governo. Pelo que eu vejo, até os analistas internacionais e todo mundo, o Donald Trump é um cara de temperamento intempestivo e imprevisível. Eu discordo um pouquinho de você, Nicolau, que existe um risco muito grande de ele jogar os Estados Unidos. Aliás, ele já está retirando os Estados Unidos de tratados internacionais, comerciais até te falando, importantíssimos. Não sou especialista na matéria, mas pelo que a gente vê diariamente, enfim, as notícias e os resultados, e o maior vencedor dessa eleição foi a Rússia. A Rússia influenciou muito com a inteligência dela, ela influenciou, e a inteligência russa venceu a inteligência americana, que não soube proteger os Estados Unidos para que houvesse uma eleição limpa. Não que limpa no sentido do eleitor, até porque a quantidade de votos que a Hillary Clinton teve, em termos de quantitativos, foi maior. Mais de 2 milhões de votos. Foi maior do que do Trump. Então, eu concordo com ambos, sabia? Porque no cenário interno, essa coisa dos imigrantes e tal, acho que ele vai ter uma postura mais amena entre territórios dos Estados Unidos, né? Mas de política externa, o que ele diz para Time, para o Bild alemão, em relação ao OTAN, eu acho o Tratado do Pacífico, e o Putin aplaudindo, né? Outra coisa, quando o Obama pegou os Estados Unidos, tinham 2 guerras, Afeganistão, Iraque, quer dizer, foram 2 trilhões que ele gastou na brincadeira. Enfim, então eu receio como pessoa que o Trump jogue os tratados e a boa convivência internacional entre os países de uma forma delicada, principalmente com a China. A primeira tuitada dele foi cutucar a China, foi prestigiar a presidente de Xangai, enfim, quer dizer, complicado. Ele tem uma postura internacional muito delicada. Eu receio que ele... Só em relação à China, eu queria só comentar um detalhezinho. O microfone, por favor, procedimento que nós fazemos aqui também, o Estado de São Paulo faz. Quem é o maior mercado consumidor do mundo? Estados Unidos. E esse é o recado comercial que ele está mandando para a China. Vocês fabricam, mas nós compramos. E São Paulo faz isso com outros estados aqui. Isso aí do nosso saudoso Mário Covas fez isso, criou o tal do IVA, criou vários impostos. Por quê? As indústrias estão saindo de São Paulo, mas quem é que consome? É o estado de São Paulo. Então, é mercado. Isso, na realidade, isso é mercado. Eu entendo que isso, em relação à China, é mercado. Rapidamente,
O americano votou no Trump e vai ter o benefício, o ônus ou o bônus de ter votado no Trump. A minha preocupação é outra, o mundo. Quando ele incentiva Marine Le Pen ganhar na França, quando ele é contra a globalização e quando ele quebra a ordem lógica do mundo ocidental desde a Segunda Guerra Mundial, ele coloca o mundo de cabeça para baixo. Essa é a minha preocupação. E ele não é da política, ele não conhece nada de política internacional. Este que é o maior problema que eu vejo no governo Trump. 8 em ponto, só para terminar, não vai haver tempo de comentar. Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, ontem, como assessor da Subsecretaria de Inclusão Produtiva, advogado Arthur Fux. E em sua página no Facebook, assessor que participou da campanha da vereadora e atual secretária de Direitos Humanos, Tereza Berger, do PSDB, defende abertamente a morte de presidiários e a prisão perpétua para crianças. Está aí nos Direitos Humanos no Rio de Janeiro. Quero dizer que o Adilson Dias Ramos, do José Menino, faturou um par de ingressos para o Cine Rocks, retirar na CDL Santos Praia, Marechal Deodoro 13A, no horário comercial, tá bom, meu caro? É isso aí, tá terminando o nosso programa. Obrigado aos nossos comentaristas, à nossa equipe, a você que nos brindou com a sua audiência. Vem o Entre Linhas com o Rafael Mota. Um abraço e até amanhã. Termina aqui. Bom dia, CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.